Tiferet, a sexta Sefira, ocupa o coração vivo da árvore da vida como um sol interior que sustenta, harmoniza e traduz todas as forças que descem do alto e todas as formas que sobem de baixo. Seu próprio nome, beleza, não aponta para ornamento ou aparência, mas para a justa proporção, o equilíbrio perfeito entre opostos que, ao se encontrarem, deixam de lutar e passam a cantar a mesma nota. Situada no centro do pilar do equilíbrio, Tiferet é o ponto onde a árvore respira de maneira consciente, o lugar em que a vida divina se torna reconhecível à alma humana. Essa Sefira é apresentada por imagens aparentemente contraditórias, um rei majestoso, uma criança e um Deus sacrificado. No entanto, essas figuras descrevem um único mistério visto de ângulos diferentes. Do ponto de vista de Keter, a fonte suprema, Tiferet é a criança, a primeira coagulação da luz infinita em algo que pode ser percebido. Do ponto de vista de Malkut, o mundo da forma, ela é o rei, o centro organizador que governa e dá sentido às múltiplas forças da existência. E do ponto de vista da transmutação da energia, ela é o Deus sacrificado, pois tudo que passa por Tiferet precisa renunciar a uma forma para nascer em outra, liberando força antes aprisionada. Tiferet é, ao mesmo tempo, reflexo de Keter e geradora de sentido para as Sefirot inferiores. Por isso é chamada Zohar Anpin, o semblante menor, a imagem refletida do semblante vasto. O que em Keter existe como princípio sem forma, em Tiferet se organiza como ideia viva, como consciência iluminada. Aqui, os influxos das emanações são multiplicados e redistribuídos, fluindo para todos os reservatórios da bênção. Nada passa por Tiferet sem ser equilibrado, mediado e tornado inteligível. No plano macrocósmico, Tiferet é o ponto de equilíbrio entre Chesed e Gebura, misericórdia e severidade, expansão e contenção. No plano microcósmico, é o centro onde as potências do inconsciente, representadas por Yesod, e as inspirações do espírito, refletidas de Keter, se encontram e se tornam consciência clara. As 6 Sefirot que giram em torno de Tiferet formam o Adam Kadmon, o homem arquetípico, e Tiferet reina entre elas como um sol no centro de seu sistema. É esse reino arquetípico que molda, por trás do véu, tudo que se manifesta em Malkut. Quando a árvore é lida como um mapa da alma, as Sefirot abaixo de Tiferet representam a personalidade, o eu inferior que vive no tempo e na experiência. As Sefirot acima representam a individualidade, o eu superior que atravessa as encarnações. Tiferet é o ponto de encontro desses dois mundos. Ela não pode ser compreendida isoladamente, pois é ponte, foco e transmutador. Tudo o que nela acontece diz respeito à consciência, pois o pilar central não governa forças, mas modos de perceber e de ser. É em Tiferet que os ideais arquetípicos se tornam ideias vivas. Por isso ela é chamada de lugar da encarnação. O Filho nasce aqui, não apenas como figura religiosa, mas como princípio universal, o divino que entra na forma para poder ser conhecido. Toda encarnação é também um sacrifício, pois ao assumir forma, a força se limita. Daí os mistérios da crucificação estarem associados a esta esfera. O Deus que se manifesta precisa morrer para sua infinitude, para que a vida equilibrada possa existir. A religião esotérica reconhece Tiferet como seu limite mais alto, pois aqui Deus se manifesta em forma e habita entre os homens. O Filho revela o Pai, tornando o transcendente acessível à consciência humana. Para que essa manifestação seja estável, as forças que constroem a forma precisam estar em perfeito equilíbrio. É por isso que Tiferet é a esfera do mediador e do redentor. Onde há equilíbrio, a divindade pode habitar. Onde há desequilíbrio, a forma se rompe. No caminho da consciência, a iluminação recebida em Tiferet não é feita de imagens nítidas como as visões psíquicas de Yesod, nem de abstrações puras como as intuições que apontam para Keter. Ela se manifesta como uma experiência mística de luz intensa, na qual a forma começa a se dissolver sob o influxo da força.
É um estado de consciência acelerada, onde o saber não é visto nem ouvido, mas sentido como certeza viva. Por isso, Tiferet é essencialmente mística, enquanto Yesod é psíquica e Keter é metafísica. Aqui também ocorre a tradução necessária entre os mundos. As imagens astrais de Yesod precisam ser interpretadas à luz de Tiferet para não se tornarem ilusões ou alucinações. A magia natural de Netzach e a magia cerimonial de Od encontram seu sentido verdadeiro quando passam pelo crivo solar de Tiferet, que lhes confere orientação espiritual. Sem essa mediação, a consciência se perde em reflexos e símbolos tomados como realidades últimas. Tiferet é chamada Shemesh, o Sol, e essa correspondência não é apenas poética. O Sol é o centro do sistema, a fonte da vida e o grande equilibrador. Da mesma forma, Tiferet distribui a energia espiritual que vem de Keter e a torna assimilável pela alma. Todos os deuses solares são deuses da cura porque a cura é, em essência, um reajuste da força vital. Onde a energia flui de modo harmônico, a vida se restaura. O ouro, metal do Sol, incorruptível e precioso, reflete esse princípio no reino mineral, assim como o dinheiro reflete, de forma densa, a energia humana acumulada. No microcosmo, Tiferet corresponde ao peito e ao plexo solar, centro onde respiração, circulação e sistema nervoso se encontram. É ali que o ser humano sente o impacto da vida, da alegria, da dor e da devoção. Quando esse centro está fechado por atitudes mentais que negam a natureza ou desprezam o corpo, o fluxo solar se enfraquece e surgem doenças psíquicas e espirituais. Tiferet ensina que o espiritual não deve ser separado do natural, pois ambos são faces do mesmo processo vivo. As experiências espirituais associadas a Tiferet são duas: a visão da harmonia das coisas e os mistérios da crucificação. Na primeira, o iniciado percebe que a natureza é a expressão densa do espiritual, um manto exterior cobrindo uma glória interior. Na segunda, compreende-se o sacrifício como transmutação de energia, a liberação da força aprisionada na forma. Sacrificar não é perder, mas mudar de estado. O que é oferecido retorna, transformado, em outro nível da existência. A virtude de Tiferet é a devoção à grande obra, um amor voltado para algo maior que o próprio ego. Essa devoção, quando amadurece, torna-se adoração e permite atravessar o abismo entre o visível e o invisível. O vício correspondente é o orgulho, pois ele tenta possuir o todo em vez de unir-se a ele. Onde há orgulho, não há verdadeira união, apenas expansão do ego. Onde há devoção, a alma se entrega e se torna una com aquilo que contempla. Os símbolos de Tiferet, como o lamen, a rosa cruz, a cruz do Calvário, o cubo e a pirâmide truncada, expressam sempre o mesmo tema, a força equilibrada que se manifesta na forma e a forma que revela a força. O lamen, usado sobre o peito, indica a natureza espiritual que governa qualquer operação mágica, lembrando que toda ação deve estar subordinada ao eu superior. Sem essa centralidade solar, o trabalho espiritual degenera em desequilíbrio. Por fim, Tiferet é a esfera do santo anjo guardião, da superalma, do eu superior que guia a personalidade ao longo das encarnações. O contato com esse nível não se dá por vozes ou visões, mas por uma intensificação da consciência, uma intuição clara e sem imagens. É aqui que o iniciado aprende a reconhecer a voz interior como expressão de sua própria individualidade iluminada. Tiferet, o sol da árvore, permanece como o centro onde céu e terra se encontram, onde a beleza nasce do equilíbrio e onde a consciência humana descobre, enfim, o rosto vivo do divino dentro de si.